Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre função do primeiro grau, chamada também de função afim. E vamos ver especificamente agora o zero, ou também chamado da raiz da função afim, beleza? Então, zero ou raiz da função afim chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau, f de x igual a x mais b, o número real x tal que o f de x é igual a zero. Ou seja, pegando aqui a fórmula, f de x igual a x mais b é chamar o f de x de zero. E basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Veja um exemplo. Encontre o zero da função f de x igual a 2x mais 4. Então, primeiro, vamos chamar o f de x de zero e reescrever a equação desta forma: 2x mais 4 igual a zero. E resolver para encontrar o valor de x. Então, vai ficar 2x é igual, vamos mandar o 4 para o segundo membro da equação, está positivo, ele vai negativo. Então, ficou 2x igual a menos 4. Agora, eu vou isolar o x e mandar o 2 que está multiplicando para o outro lado, dividindo o menos 4. Então, ficou x igual a menos 4 dividido para 2. 4 dividido para 2 vai dar 2, não é isso? Menos com mais vai dar menos. Então, menos 4 dividido para 2 vai dar menos 2. Logo, o zero desta função é menos 2. Vamos para mais um exemplo. Encontre o zero da função f de x igual a 3x mais 2. Então, mesmo caso do primeiro exemplo. Vamos chamar o f de x de zero e reescrever a equação. 3x mais 2 igual a zero. Vamos, primeiramente, isolar o 3x, mandar o 2 para o outro lado, tá? Mais ele vai menos. Agora, vamos isolar o x e mandar o 3 para o outro lado. Está multiplicando, vai dividindo. Logo, x é igual a menos 2 terços. Não é isso? Vamos mais a um exemplo. A raiz da função f de x igual a menos kx mais 3 é 2. Encontre o valor de k. Veja bem, a questão já deu a raiz da função, que é 2, ou seja, o zero desta função é 2. E está pedindo para encontrar o valor de k, ou seja, o coeficiente angular, né? O valorzinho de a, que a gente não sabe aqui, chamou de k. Então, a gente vai só substituir tudo nesta função. O f de x eu vou chamar de zero. O x é a raiz da função, né? Que no caso aqui é 2. Vou substituir e encontrar o valor de k. Então, vai ficar desta forma. Menos k vezes 2 mais 3 é igual a zero. Então, menos k vezes 2 vai dar menos 2k. Igual 3 positivo foi para o outro lado negativo. Aí, aqui, como 2k ficou negativo, vou ter que multiplicar todos os valores aqui por menos 1 para poder ficar positivo. Então, no caso, vai ficar 2k igual a 3, né? Menos e menos dá mais, e menos dá mais. Agora, eu isolo o k e mando 2 dividindo. Logo, vai ficar k igual a 3 dividido para 2, ou 3 meios. Esse é o valor de k desta função. Outra coisa que nós vamos fazer é ver essa observaçãozinha aqui sobre a interpretação geométrica, ou seja, como é que eu interpreto o zero da função através do gráfico, uma vez que nós vamos trabalhar o gráfico da função na próxima aula. Então, geometricamente, o zero de uma função afim f de x igual a x mais b é o valor de x onde o gráfico intersecta o eixo x. É o valor de x onde o gráfico passa lá no eixo x. Vamos ao exemplo aqui, a demonstração, para ficar mais claro. Então, nós temos aqui o plano cartesiano,
o eixo x, né, que é o eixo das abscissas, o eixo y, que é o eixo das ordenadas, e uma reta aqui na cor azul, né, que está cortando tanto o eixo x como o eixo y. Essa reta é chamada de gráfico da função. Aí eu coloquei aqui a mesma função do exemplo 1, f de x igual a 2x mais 4. Certo? Então, pelo conceito aqui, que está dizendo que o zero é o valor de x onde o gráfico intersecta o eixo x, então, olhando aqui para o gráfico, ele está intersectando aqui no ponto menos 2, né? Então, o zero desta função, ou a raiz, é menos 2, que é onde o gráfico intersectou o eixo x. Beleza? Então, isso aqui a gente já resolveu lá no exemplo 1, então eu vou trazer para cá só o cálculo. Ó. 2x mais 4 igual a 0, só para comprovar que o zero aqui é menos 2. 2x igual a menos 4 e x é igual a menos 4 dividido para 2, x é igual a menos 2, né? O zero da função encontrada, através do cálculo. E se eu for interpretar geometricamente, olhando para o gráfico, eu vou saber que é onde a reta passa no eixo x, ou seja, onde a reta corta, né? Intersecta o eixo x. O outro ponto que eu vou chamar a atenção para vocês é onde a reta intersectou o eixo y, ou seja, onde cortou o eixo y, no caso aqui, ó, no ponto 4. Então, esse ponto aqui é o coeficiente linear da função, ou seja, o valor de b. Não é? Nesta função f de x igual a 2x mais 4, o 2 é o coeficiente a e o 4 é o coeficiente b. Este coeficiente b ele sempre vai aparecer no gráfico, onde o gráfico intersectar o eixo y. Onde o gráfico passar no eixo y, esse valor é o valor de b da função, que é o coeficiente linear. E onde o gráfico intersectar o eixo x, é o zero da função. Beleza? Então, essa é a nossa aula sobre o zero ou raiz da função. Lembrando que zero é quando eu falo em função, raiz é quando eu falo em equação. Mas nós não vamos nos deter, né, a estes pormenores. Então, vocês irão acessar a sequência e resolver a atividadezinha proposta para vocês. Na próxima aula, a gente vai trabalhar isso aqui, o gráfico da função afim.